A reportagem do programa Se Liga Negão hoje está no bairro Bob Kennedy. E hoje nós vamos iniciar uma série de reportagens para cobrar das autoridades um crime que continua impune na cidade de Itarantim. O crime de Levi Rodrigues de Souza, pedreiro que trabalhava na zona rural e foi abatido no dia 6 de janeiro de 2021. Uma pergunta que não se cala: quem matou Levi Pedreiro? Quem teria interesse na morte de Levi? Acompanhe. Bem, na série de reportagens que nós precisamos desvendar através da polícia e cobrar das autoridades algo em relação à morte do pedreiro Levi, que foi abatido a pedradas no início da tarde do dia 6 de janeiro de 2021. Hoje nós estamos na casa da dona Luciene, nós estamos hoje na residência do senhor Levi, ao lado da sua esposa, e nós queremos agradecer ela por abrir as portas da sua residência para a gente poder falar sobre esse assunto. Um assunto que volta à tona e até certo ponto machuca as pessoas. Quanto mais você fala, mais vem as lembranças daquele que era o grande homem. Muito obrigado por estar abrindo a porta da sua residência. Como é que a senhora tomou conhecimento da morte de Levi? Oi, Joilson, eu estava na cidade de Tapetinga, né? Eu já tinha feito um exame de vista, então eu fui lá retirar o meu óculos, que já estava pronto. Certo. Aí saí de manhã, por volta de umas 6h30 da manhã, né? E Levi também, Levi saiu primeiro do que eu. Aí quando eu retorno da cidade de Tapetinga, numa volta de umas 5 horas, que foi o último ônibus que vai para Jordânia, né? Então, aí quando eu já chegando próximo à minha casa, é que eu vim ter a notícia que Levi tinha sofrido um acidente. No momento eu achei que foi ter com um carro, né, que ele tinha sofrido um acidente. Aí eu tomei conhecimento que não foi acidente de carro, que ele tinha caído de um andame, né? Que ele tinha caído de um andame. Aí com os exames e tudo da perícia, né? Aí a gente teve a surpresa que Levi não foi morto de acidente. Levi simplesmente foi morto, assassinado, né? Ele foi assassinado, Levi. Qual foi a reação da senhora quando a senhora tomou conhecimento da morte do seu esposo? Muito triste, né? Muito triste, porque era uma pessoa que não devia nada para ninguém. Era uma pessoa trabalhadeira, né? Que trabalhava muito, não tinha feriado, não tinha nada. Então ele a gente está sem explicação. Por que Levi Pedreiro? Quem matou Levi Pedreiro? Por que matou Levi Pedreiro? Quem era Levi? A Levi era um homem simples, né? Um homem, ele gostava, ele era tão simples, muito simples. Ele não se importava muito ele se arrumar, mas ele gostaria, ele queria me ver bem arrumada, né? Ele cuidava muito de mim. Ele me chamava ainda, falava que eu era filha caçula dele, que ele estava me criando. Era assim, era uma pessoa super distraída, né? Uma pessoa que não... Eu assim, não tinha maldade. Eu creio que o povo de Itarantim todo não tem o que dizer de Levi, né? E quando a senhora tomou conhecimento da morte de Levi, a senhora foi no local? Fui sim, Joilson, eu fui levada até o local. Quando eu cheguei lá, muito triste que eu deparei, né? Muito triste mesmo de ver o corpo de Levi lá no chão, né? Muito triste mesmo. Dona Luciene, muitas pessoas falam da pessoa de Levi, um homem trabalhador, honesto, honrado, bom esposo, bom pai. Na sua concepção, o que a senhora acha? O que teria levado à morte de Levi? Hoje isso é isso que a gente estamos procurando, né? A gente está procurando o que levou Levi à morte, porque eu tenho com Levi 20 anos e não tenho o que dizer nada de Levi. Muitas pessoas conversam comigo e falam: nossa, o que aconteceu com aquele homem? Porque era um homem que respeitava muitas pessoas. Eu nunca vi ele falar alguma coisa assim para ofender as pessoas, que a gente não sabe, não tem como, né, dizer o que... Só o tempo mesmo, não sei. Era um homem pacato.
Era sim um homem pacato. Era um homem pacato muito simples, simples demais. E querido por todo mundo. Não tinha rixa com ninguém? Não tinha rixa com ninguém. Porque eu vejo que até as crianças gostavam dele. O que a senhora sabe em relação à morte de Levi? O que eu sei a relação sobre a morte de Levi, né? Que foi um andarilho que matou Levi Pedreiro. Mas somente que até hoje esse andarilho nunca apareceu. O que diz as autoridades, principalmente o delegado de polícia, sobre a morte de Levi? O que diz o delegado é justamente isso, porque o suspeito, né? Quem matou Levi Pedreiro foi um andarilho. O suspeito, porque até agora não tem confirmação que nem foi um andarilho que matou, né? Porque o andarilho não apareceu para poder confessar que matou Levi. Qual foi o seu sentimento, dona Luciene, quando a senhora chegou naquele local que encontrou seu esposo morto? Meu sentimento foi de muita tristeza, triste mesmo, né? Até hoje a gente já está dentro de 7 meses, indo para 8 meses. Até hoje a gente procura o que aconteceu com o Levi. E até hoje eu choro bastante, muito mesmo, porque é uma coisa que não dá para a gente ficar calado, não dá para calar. Segundo o laudo do exame pericial, né, diz que Levi teve traumatismo craniano, que foi a causa morte do pedreiro Levi, porque na verdade ele foi morto com requinte de crueldade, né? Na verdade o pedreiro ele foi abatido no seu local de trabalho. Inclusive vocês podem ver nas imagens as fotos da perícia, né, do Instituto Médico Legal, que mostra inclusive uma pedra ao lado do corpo. Crueldade, né, amiga? Verdade. Foi muito cruel. A pessoa que fez isso, que abateu a Levi, ele foi muito cruel, né? Muito cruel mesmo, porque eu creio que Levi não merecia isso, não. Ele não merecia, ele estava no local de trabalho, ele estava trabalhando, né? Sentimento de tristeza. Muita tristeza, Joilson, muita tristeza, não só eu, né, triste, como o povo de Tarantim, porque tem muita gente que pergunta para mim. Eu evito, porque as pessoas perguntam muito e aí é muito triste. Aí as pessoas querem que eu fique relatando o que aconteceu com Levi e aí é difícil demais. Eu evito a conversa porque não dá para mim poder explicar nada para a pessoa, né? Não dá. Qual a esperança que a senhora tem agora? A minha esperança agora, Joilson, cada dia na minha vida, e principalmente quando eu ligo o rádio, eu fico naquela esperança que você, Joilson, vai dizer que a pessoa, que pegaram a pessoa, que a pessoa está presa, você entendeu? Eu fico naquela esperança muito grande, ou então receber uma ligação do delegado dizendo que o andarilho, ou seja lá quem foi que matou Levi, que esteja preso. A minha esperança é essa. 20 anos de convivência. 20 anos, Jailson. 20 anos. Eu não tenho nada para dizer o contrário de Levi, né? Não tenho. Tudo muito perfeito, harmonia. Isso, tudo perfeito. Era uma pessoa cuidadosa, não só comigo, como as pessoas. Ele era muito cuidadoso. Muito cuidadoso mesmo. Na véspera do ocorrido, Levi teve alguma conversa em particular com a senhora? Não, Jailson, ele não teve conversa nenhuma relatando algum problema, alguma coisa assim que ele teve com alguém, discussão, não. Ele nunca não relatou nada. E não estava também triste, né? Porque quando a pessoa tem algum problema na rua, a pessoa vê logo que a pessoa está triste, a né? Mudança de comportamento, né? A mudança de comportamento, e ele não estava com mudança de comportamento. Como é que está a vida da senhora antes de Levi e depois da morte de Levi? A minha vida agora, antes de Levi, tá muito... Tá ruim, né? Porque Levi, que era o, né? O cabeça da casa. Era o cabeça da casa, né? Então, agora eu tô só eu mesmo e Deus. Eu trabalho, né, com vendas de perfume, avulso, então tá difícil com essa pedomia, então, né?
A gente tá muito difícil para poder a gente continuar trabalhando com vendas, que não tá vendendo mesmo. Tá muito difícil. Qual o momento que a senhora mais lembra de Levi neste lar? Ah, Joilson, aqui é todos os momentos, cada local da minha casa, os quartos. Agora que, graças a Deus, que deu uma melhorada, né? Porque eu ficava olhando pela casa inteira, eu via ele pela minha casa inteira. A esperança dele chegar ainda, né? É, a esperança dele chegar, que às vezes não dá nem para acreditar que Levi tá morto, né? Não dá para acreditar isso, que ele tá morto. Às vezes eu fico achando que ele vai chegar, que ele saiu para trabalhar fora, mas depois a ficha cai que ele não está mais aqui. Qual a sua mensagem, dona Luciene? Qual a reivindicação que a senhora faz nesse momento às autoridades competentes do nosso município? O que eu peço, o delegado, as autoridades desse município, socorro, né? Para ele vir dar socorro para gente, para ver esse caso de Levi. Tem que ser desvendado. Ele não pode ficar desse jeito, sendo impune. Não pode ser um caso esquecido de jeito nenhum. Muito obrigado. Por nada, Joilson. Eu estou muito feliz por você ter vindo aqui na minha casa, por essa atenção. Nós agradecemos a dona Luciene por estar nos concedendo essa entrevista. Sei que o momento é muito triste. Nós não estamos fazendo aqui trabalho com sensacionalismo. Nós estamos apenas ajudando a família, ajudando a comunidade, ajudando as autoridades a chegar até o verdadeiro culpado pela morte do pedreiro Levi. Então vamos continuar acompanhando. Os laudos dizem que Levi foi morto, foi abatido a pedradas, com requinte de crueldade. A nossa reportagem vai continuar em busca de alternativa e de uma resposta para a nossa sociedade. Fala, mas fala mesmo, negão!